Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia para você. Com essa parte da Bíblia, nós começamos o dia de hoje, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa vida, sobre a nossa família também. A promessa de Deus para mim e para você nessa manhã é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Isso é confortante para nós, nos traz esperança, nos traz segurança. E clamamos nessa manhã para que nós de fato possamos tê-lo ao nosso lado em toda a nossa trajetória. É a razão pela qual a cada manhã, às 6 horas, nós nos levantamos e os nossos pensamentos se voltam para o nosso Criador, reconhecendo a Ele como sendo soberano sobre a nossa vida. E o nosso pedido a Deus é que as suas mãos e as suas bênçãos estejam estendidas sobre cada um de nós. Deixo com você também nessa manhã para a tua reflexão, para que a cada momento da dia você possa relembrar da palavra de Deus, jamais se esquecer do livro de Salmo, capítulo 103, e o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, o verso 3. A cada dia, a cada manhã, do nascimento do sol até o final do dia, ao pôr do sol, nós precisamos, através da nossa vida, louvar o nome do nosso Salvador. Por isso que nessa manhã, nesse momento, convido você para que a cada instante nossos pensamentos sejam tomados pelos céus, levados pelo Senhor, estejam em extrema comunhão com o nosso Pai. Nesse canal, a cada manhã temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 8, o verso 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho a ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com o de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. O Deus que nós servimos é um Deus compassivo, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Os atos do Senhor sobre a face dessa terra têm como objetivo salvar e restaurar o ser humano à sua imagem. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra foi ensinar a cada um de nós como o Pai almeja que nós possamos viver sobre a face dessa terra. Quando nós abrimos a palavra de Deus, aqui está a maneira pela qual Deus espera que os seus filhos possam tomar a palavra do Senhor e a cada dia colocar a sua vida em harmonia com as verdades que estão contidas aqui nesse livro. Um dos principais objetivos de Deus em chamar o seu povo era para que o seu povo pudesse tornar luz ao mundo. Eles pudessem receber as bênçãos de Deus e, ao receber a bênção do Senhor, os outros povos verem a nação de Israel ser extremamente abençoada pelo Senhor, uma vida próspera, feliz, com saúde, e as outras nações reconhecessem a Deus através da vida do seu povo. E não é diferente nos dias de hoje. Deus quer abençoar a cada um de nós. Deus quer que nós nos tornemos prósperos na nossa vida. Deus quer nos abençoar cada vez mais, mas a bênção do Senhor é condicional sobre nós. Nós precisamos viver uma vida de obediência. A nossa vida, em harmonia com as verdades do Senhor, revela de fato quem é o doador das bênçãos. Mas se nós formos abençoados pelo Senhor, vivendo uma vida irregular, nunca a nossa vida poderá revelar quem é de fato o doador de todas as bênçãos. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 8 de 2 Reis, os fatos narrados aqui nesse capítulo, eles não estão em ordem cronológica. Nós nos deparamos com o versículo 1 com o personagem Geazi. Geazi era o jovem que acompanhava Eliseu. Geazi era o responsável para colocar água nas mãos de Eliseu. Foi o próprio Geazi que, tomado pela ganância e pelos bens que Naamã tinha trazido para ofertar a Eliseu, e pelo fato de Eliseu não receber os bens de Naamã, é esse próprio Geazi que corre atrás da carruagem de Naamã, pedindo para ele os presentes que ele tinha trazido, mentindo, dizendo que tinha chegado alguns alunos da escola do profeta que estavam precisando daqueles presentes. Deus não desampara os seus filhos. Aqui nós nos deparamos com a sunamita, aquela que Eliseu ressuscitou o seu filho. Eliseu a orientou que ela não deveria ficar em Samaria, porque Deus tinha chamado a fome sobre aquela terra. Ela deveria migrar para uma outra região. Ela migrou para a região dos filisteus e depois de alguns anos voltou para Samaria e o rei lhe restaurou as terras que ela tinha perdido. Quando nós honramos o Senhor também nos honra.
Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor sempre é fiel conosco. 2 Reis, capítulo 8, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Então o rei disse a Azael: Toma presentes contigo e vai encontrar-se com um homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Se sararei eu desta doença? O rei da Síria era o rei Ben-Hadad. O seu servo era Azael. Eliseu já tinha tido contato com pessoas da Síria. Naamã era um comandante da Síria. Naamã tinha muito a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito por ele. Ele mesmo sabia que a doença que ele tinha tido na sua vida por ser leproso, sua única sentença era a morte. Mas pelo fato do milagre ter sido realizado pela mão de Eliseu, o seu coração estaria sempre agradecido ao Deus de Abraão, ao Deus de Israel. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, adquiriu uma enfermidade. A Bíblia não menciona qual é o tipo de enfermidade que o rei Ben-Hadad adquiriu, mas o fato é que ele pede para que um dos seus servos vá até o homem de Deus e consulte a ele se ele morreria ou se ele restabeleceria a sua saúde. Este sempre foi o desejo do Senhor, que os seus filhos, antes de tomarem qualquer decisão, primeiramente eles deveriam se voltar para Deus, consultar ao Senhor e saber se de fato esta era a vontade do Senhor. O que o rei Ben-Hadad estava fazendo era o desejo de Deus que os reis de Israel fizessem, fosse o modelo, fosse um exemplo para todos os seus súditos e exemplo também para outras nações. Era esse tipo de testemunho que Deus queria que o seu povo pudesse ter, que eles fossem luz, que eles fossem o sal da terra, que eles de fato se voltassem para Deus e tomassem a Deus como sendo a primazia das suas vidas. Isto seria um testemunho impactante para as outras nações. Todos os milagres realizados no meio do povo de Deus, eles deveriam testemunhar para outros povos, para que os outros povos pudessem reconhecer que havia um Deus vivo entre o povo de Israel e que eles também deveriam se curvar e reconhecer como sendo soberano. Se houvesse mais fé em Israel, haveria mais fé no mundo. O fracasso de Israel foi o fracasso de muitas nações que estavam ao redor do povo de Deus, porque o povo de Deus deixou de viver o Evangelho, deixou de viver as verdades e, consequentemente, aqueles que foram chamados para ser luz, o sal da terra, acabaram obstruindo o caminho da salvação de pessoas que poderiam ser alcançadas para o reino do Senhor. Querido amigo, nessa manhã eu e você precisamos parar, porque a mesma responsabilidade que caiu sobre os ombros da nação de Israel recai sobre os nossos ombros. Nós somos o povo chamado por Deus para vivermos as verdades nos dias em que nós estamos vivendo. Nós fomos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo. Por isso que hoje nós temos que nos comprometer com Deus para que esse evangelho seja anunciado, proclamado para todo mundo. A indagação do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, era mais do que um pedido. Ele queria que a mesma coisa que Eliseu tinha feito por Naamã fizesse também por ele. A palavra de Deus se cumpre ao pé da letra. A profecia dada por Eliseu a Azael para que ele pudesse comunicar ao rei da Síria, Ben-Hadad, se cumpriu restritamente como Deus tinha lhe revelado. O rei Ben-Hadad foi curado da sua enfermidade, mas no decorrer do tempo ele morreu. E quem de fato governou a nação da Síria, como Eliseu tinha profetizado, foi Azael. Segundo Reis, capítulo 8, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha desse era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Embora não fosse da vontade de Deus que a monarquia se estabelecesse entre o seu povo, mas o desejo de Deus era que cada rei que se assentasse no seu trono pudesse representar o seu nome. Mas isso não acontecia. Era a razão pela qual Deus muitas vezes permitia que reinos que estavam ao redor da terra de Canaã pudesse ser usado como sendo o juízo de Deus para mexer com o seu povo, para que eles pudessem se voltar para Deus. Jorão, por mais que tivesse sofrido, não se submeteu à vontade do Senhor. Seu filho também no futuro, Acasias, se assentando no trono, seguia os mesmos passos do seu pai. Tudo é resultado das nossas escolhas. Quando nos envolvemos com o pecado e nos mantemos nele, não confessamos,
não nos arrependemos, a tendência natural é ele tomar todo o nosso corpo. É como um câncer, começa bem pequeno, mas chega o estado da metástase, toma todo o corpo, ao ponto de tirar a vida. Se eles tivessem seguido o regime da teocracia, era o que Deus queria para o seu povo, eram os planos de Deus para a nação de Israel, eles teriam vivido uma vida muito mais feliz. Eles não teriam passado pela opressão que viveram, eles não teriam passado por tanto sofrimento diante da atitude de tantos reis que se assentaram no trono e que viveram uma vida apostatada. Mas agora, toda uma nação pagava o preço da apostasia dos seus reis e dos seus líderes. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos tirar as seguintes lições para a nossa vida nessa manhã. Deus sempre chama um povo, mas hoje Deus tem chamado pessoas individuais. Eliseu foi um testemunho vivo para o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Deus hoje precisa de homens e de mulheres como Eliseu para que possam testemunhar a respeito do seu nome. Há quantas pessoas que poderão morrer uma morte eterna pelo fato de não terem se deparado com a luz, com a verdade? Por isso que eu e você hoje nós somos chamados para ser o sal da terra, a luz desse mundo, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor através da nossa vida. Os nossos atos falam muito mais do que as nossas palavras. Uma vida ilibada é um testemunho poderoso para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Fala mais do que muitos sermões, mas a decisão de viver uma vida ilibada ao lado do Senhor cabe a cada um de nós. É uma escolha pessoal. Deus nos chama, nós somos chamados, mas o ato de decidirmos viver a vida que Deus sonha para nós é uma escolha que cabe a cada um de nós fazer. Por isso que nessa manhã eu convido você para que juntos nós possamos nos voltar para o nosso Deus, nos colocarmos nas suas mãos, clamarmos pelo seu poder para vivermos a vida que Deus sonha para cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, fica conosco, nos abençoe, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.